Agora nós vamos criar uma variável do tipo inteira. Então, vou criar aqui uma variável chamada idade, underline P1, igual a 17. E vou criar uma outra variável, idade, underline P2, igual a 20. Ok? Então, quando a gente executa esse código, veja que eu posso executar o código por esse botão verde, né, o Run, ou então eu posso vir aqui em Run, ou eu posso simplesmente selecionar a parte do código onde eu quero executar e pressionar Ctrl Enter. E ele executa. Então veja, às vezes é mais fácil, mais simples a gente executar dessa forma. Uma outra forma que você pode fazer seria selecionar a parte que você quer executar e pressionar esse menu, que é executar somente a célula selecionada. Então se você selecionar ali, ele executa somente o que foi selecionado. Ok? Então isso é muito importante na hora que a gente está programando, né? Às vezes você não quer executar todo o seu script, você quer executar apenas uma parte dele. Tá? Então, vamos criar outra variável aqui, ó, chamada altura, underline P1, igual a 1.7, e vamos criar uma outra altura, underline P2, igual a 1.8. Veja que agora eu vou executar somente essas duas linhas de baixo e vou executar somente essas duas linhas através desse ícone. Então, pronto. Agora veja o que aconteceu aqui no nosso explorador de variáveis. Foi criado idade P1 e idade underline P2 como inteiras, uma valendo 17 e a outra 20, e foi criada a altura P1 e a altura P2, uma com 1.7 e a outra com um valor 1.8. Veja que a variável altura ela é uma variável do tipo float, ou seja, uma variável do tipo real. 1.7 é um número decimal. Então esse número decimal é um número real, né, é um número contínuo, e então o Python definiu ele como float. Já a variável inteira, né, ele foi definido como inteira, a variável 17 é uma variável inteira, então foi definida como inteiro. 20 é inteiro, né, então lógico, foi definido como inteiro pelo Python. Tá bom? Então essas são as variáveis, né, que a gente chama de variáveis inteiras e variáveis que a gente chamaria de variáveis do tipo float, ponto flutuante ou real. Ok? Nós poderíamos nessa variável, cuidado, tá pessoal, para não trocar aqui, botar vírgula, tá? Vírgula seria outra coisa. Em inglês a gente utiliza ponto como separador decimal, né? E como o Python é uma linguagem de programação, né? Então a gente utiliza decimal, ponto como separador decimal. Aqui eu vou colocar mais um valor diferente, Ctrl Enter, ali ó, ele atualizou os valores e continua sendo float, ok? Se eu trocar esse valor aqui, ó, em vez de 1.755, eu tirar esse ponto, o que vai acontecer? Olha só, Ctrl Enter, executar, Ctrl Enter, e aí o que ele fez? Ele transformou a minha variável altura, que era flutuante, em inteira, porque 1775 é um número inteiro, então agora ele ficou inteiro. Então veja, o Python ele tem o que a gente chama de tipagem dinâmica. Dependendo da forma como você define a variável, ou seja, o próprio valor que você passou para a variável é a forma de definição da variável. Isso define a variável. Então, por exemplo, a altura P1 é igual a 1775. Ela está definida como inteira. Se eu trocar aqui embaixo, colocar a altura P1 agora igual a 1.755, e agora eu selecionar essa parte, somente essa parte, dar um Ctrl Enter e executar, veja o que vai acontecer. A altura P1 se transforma novamente em float. Então ela virou um float e veja que o outro valor não é mais válido. Então se eu executar esse código, ele vai executar nessa sequência aqui, ó. Na hora que chegar aqui, ele vai fazer a altura valer esse valor, depois ele vai chegar aqui embaixo e fazer a altura valer esse valor. Vamos ver isso funcionando? Olha só. Se eu botar aqui, ó, print altura underline P1, ele vai imprimir para mim a altura. E aqui embaixo, se eu botar print altura underline P1, que é o mesmo código, né? Esse código aqui é exatamente igual a esse, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Veja bem. Então eu vou executar todo o código. Ele vai começar lá na linha 1 e vai executar até a linha 34. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha só, ele imprimiu, né, a pessoa 1, pessoa 2, imprimiu aqui, ó, pessoa 1 é Maria, imprimiu aqui, ó, pessoa 2 é João, a gente já tinha feito isso. Aí ele vai fazer o quê?
idade P1, idade P2, altura P1, 1775, ele imprimiu aqui, ó. Então esse valor, o valor inteiro, ele imprimiu ele, fez o valor de altura P2, fez o altura P1 de novo, definiu a altura P1 de novo. E agora ele pegou a altura P1 e imprimiu, que vai ser 1,75. Então o valor por último foi esse valor aqui, ó, altura P1, que é 1,75, e foi o valor por último que ficou aqui, 1,755. Por que que isso é importante? Porque às vezes o seu código ele vai estar rodando, executando, e às vezes ele vai e volta no mesmo ponto, e no fim você olha a variável aqui, ó, tá? E esse valor que está aqui é o valor por último, só que você não viu o que aconteceu ao longo do tempo. E para você ver o que acontece ao longo do tempo, às vezes é necessário você imprimir a variável para você ver o que estava acontecendo com ela ao longo do tempo. Tá? Então, além das variáveis, né, que a gente tem aí, eu vou apagar essa última aqui, além da variável que a gente tem aí de float e inteiro, a gente tem também uma outra variável, que é uma variável do tipo que a gente fala booleano, é verdadeiro ou falso, tá? 0 ou 1. Ela só pode valer dois valores. Então, vamos colocar aqui pessoa rica, pessoa 1, né? Pessoa 1, underline, rica. Se a pessoa 1 for rica, ela recebe true. Caso contrário, ela recebe falso. Então, veja, pessoa 1 rica, eu vou selecionar esse trecho de código, essa linha, né? Ctrl Enter, e aí ele executou somente essa linha. E essa linha, pessoa 1, underline, rica, é igual a true. E veja que o true ele tem que ser com T maiúsculo. Se você fizer com T minúsculo, ele não vai funcionar, vai gerar um erro. Ok? Então tem que ser com T maiúsculo, porque é uma função interna do Python que vai fazer essa variável virar uma função booleana. Então essa é uma variável booleana, está aqui pessoa 1, underline rica, é booleana, true. Se eu quiser fazer virar falso, eu tenho que botar false, e aí Ctrl Enter, então virou pessoa underline 1 rica, não é rica, né? Falso. Essa questão é falsa. Ok, pessoal? Então essas são as principais variáveis básicas que a gente tem no Python. Tem várias outras, tá? Eu encorajo vocês a pesquisarem na internet. Tem várias outras. Então na próxima videoaula eu vou apresentar para vocês alguns tipos de variáveis especiais do Python.